Muito bem. Dolores está chegando. Vai. Boa noite, Dolores. Boa noite. Boa noite. Bom, então nós vamos dar início ao nossa psicomentoria de hoje. Vamos começar com o primeiro item, né? O primeiro item que nós vamos estudar nós estamos falando dos instrumentos cognitivos, né? Ou seja, aquilo que nós utilizamos, os instrumentos que nós utilizamos para poder realizar a psicomentoria. Então, são instrumentos que te ajudam a compreender o caso da cliente, que te possibilitam oferecer para ela algum tipo de orientação, né? Então, esses instrumentos eles são extremamente importantes, senão a psicomentoria vai ficando xoxa, né? Vai ficando sem recursos. Então, nós já estudamos alguns, né? Intuitivo, livre associação, IPA. Hoje nós vamos falar do último desses mecanismos que nós assinalamos, naturalmente, que é a razão e a lógica. Então, como é que é isso? Como é que é essa história de razão e lógica? Bom, a lógica é uma estrutura da filosofia que tem a ver com as formas do pensamento, como você pode usar o pensamento. Existem algumas ferramentas da lógica que te possibilitam gerar questionamentos, né? Perquirir sobre algumas coisas para que você compreenda o caso, né, da cliente que está ali e que possa ter profundidade. Uma desses instrumentos da lógica, nós vamos falar agora, é a dedução. O que é a dedução na lógica? A dedução, ela serve como comprovação da validade de um argumento. Então, eu vou dar exemplos, tudo que eu falar, porque aí fica mais fácil, né? Então, na lógica, a dedução, ela serve para comprovar a validade de algo. Um exemplo, considerando que todos somos mortais, eu também vou morrer. Dedução, não é? Considerando que todos somos mortais, eu vou morrer. Então, valida esse argumento que eu vou morrer pelo fato de que todos nós somos mortais. Então, é um instrumento da lógica. Existem mais, vou falar de 4. Indução. Então, o primeiro foi dedução. Indução. É um tipo de raciocínio que consiste em afirmar uma verdade generalizada a partir da observação de alguns elementos. Eu vou dar um exemplo, para ficar claro. Plantas morrem sem água. Assim, todas as plantas precisam de água. Então, percebeu que agora foi o contrário, né? Pega uma verdade generalizada e, a partir daí, ele oferece esse movimento da indução. Então, plantas morrem sem água. Assim, todas as plantas precisam de água, uma indução. Você chega a essa conclusão, entende? Você tem que concluir alguma coisa. Então, é um tipo de raciocínio que ele consiste em afirmar uma verdade geral, tipo, plantas morrem sem água, e, a partir disso, ele caracteriza alguns elementos, que são todas as plantas precisam de água. É uma indução automática. A hipótese é um outro recurso. A hipótese é a suposição de algo,
algo que pode ser verdade ou não. E nós podemos tirar conclusões desse algo. Por isso que a gente fala, tem uma hipótese de tal coisa, o fulano não veio hoje, mas existe uma possibilidade, uma hipótese que o carro dele tenha quebrado. Eu não sei se o carro dele quebrou, mas existe essa hipótese? Existe. Então, um exemplo, né, que eu busquei diz assim: os jacarés têm escamas verdes. Portanto, os dinossauros, muito provavelmente, também tinham escamas verdes. É uma hipótese. Será que realmente os dinossauros tinham escamas verdes? Nós não sabemos. Mas ele levou em conta, já que o jacaré é vamos dizer assim, um resquício desses répteis, nessa afirmação ele conclui que se os répteis atuais têm escamas verdes, os répteis de 60 milhões de anos atrás deveriam ter também uma hipótese. E a inferência ela afirma uma verdade em decorrência de uma proposição qualquer e a sua ligação com as outras. Então, lá, um exemplo. Se eu tiver dinheiro, irei viajar. Se eu for viajar, ficarei feliz. Portanto, se eu tiver dinheiro, ficarei feliz. Inferência. Infere-se daí, né? Então, a conversa começa: se eu tiver dinheiro, eu irei viajar. Se eu for viajar, ficarei feliz. Portanto, se eu tiver dinheiro, eu fico feliz, porque eu vou viajar. Isso é inferir. Eu só estou falando isso porque todos esses recursos, aí é até interessante a gente conhecer realmente, eles são usados. Às vezes você faz isso e não percebe que está fazendo isso, entendeu? Porque é tão lógico, já que é lógica, é tão lógica, que você está ali naquele time durante a sua psicomentoria e você usa esses recursos sem saber que eles são da lógica, né? Você fez tal coisa, você está com gripe? Perguntando para a cliente, né? Ela chegou aqui na clínica e está apresentando um resfriado. Aí, você está com resfriado, doutor? Mas você tomou chuva? Tomei. Então vai ser a chuva que gerou. Isso é lógica, entendeu? E nós temos uma série de possibilidades da lógica. Então, são recursos que nós utilizamos. Nós vamos perquirindo, nós vamos perguntando, nós vamos montando uma ideia para tentar fechar o quadro da pessoa naquilo que eu possa ajudá-la. A grande sacada é que eu quero compreender o caso para ajudar a pessoa, né? Então, tanto a lógica como a razão são instrumentos automáticos. A razão é uma faculdade humana, e a lógica seria uma ferramenta da razão para a gente trabalhar os recursos que nós tivemos, porque possibilita perquirir, perguntar, né? E isso tem que fazer parte da psicoterapia, mas tudo na medida, né? Quando nós vamos perguntando, às vezes nós não conseguimos achar a resposta que seja satisfatória ou que realmente represente a situação da pessoa. Às vezes eu não consigo fazer, com as perguntas que eu faço, eu não consigo fechar a ideia, né, do quadro da pessoa. Mas eu posso ir por outro caminho, eu posso ir por exclusão. Faço uma pergunta, não é isso. Faço outra pergunta, não é isso. Faço outra pergunta, não é isso. Bom, se não é isso, não é isso, não é isso, é aqui. Entendeu? Então, eu vou por exclusão. E isso é uma forma de você conhecer. É legal isso, por exemplo. Hoje eu atendi uma cliente. Aí teve uma situação parecida.
ela falando sobre egoísmo. A gente vê que tem muitas pessoas que, a boa parte das pessoas, né, não tem noção de que todos nós fazemos parte do egoísmo desse mundo. Então, será que eu sou egoísta? Então, eu fui explicando para ela, não se trata de você achar. Assim, constatar que um ser humano é egoísta e é orgulhoso é a mesma coisa que constatar que a baleia no mar está molhada. Mais ou menos assim. Por quê? Nossa, mas você está afirmando que eu sou egoísta, orgulhoso? Não, é o nível evolutivo que nós estamos. Entende? É o nível evolutivo. O nível evolutivo, nós estamos respirando no orgulho e no egoísmo. Agora, como é que eu lido com isso? Aí eu posso discutir, posso achar caminhos. Então, eu fui levando a pessoa, fazendo algumas perguntas, até ela fechar, ela mesma fechar o diagnóstico que realmente ela tinha agido por orgulho. É legal isso, né? Porque aí a pessoa chega a essa conclusão. E quando ela conclui, é aprendizado. Aí é aprendizado. Então, a razão e a lógica são dois instrumentos que nós temos que estar sempre utilizando. Por isso, nós temos que ter a mente aberta. Né? Sempre vai ter possíveis interrogações que vão nos ajudar a compreender melhor a coisa. Agora, nós temos que tomar cuidado para as interrogações, para as perguntas não virarem interrogatório. Né? Aí afasta a pessoa. Eu tenho que saber a hora certa de colocar as perguntas, para que isso não vire um interrogatório. Isso afasta aí a pessoa, né? Então, tem que ter essa sabedoria, saber qual é o timing para que você coloque uma questão tal, para que ela deduza a resposta, né? Tudo é dentro desse padrão de entendimento. Então, as perguntas são necessárias. Ah, uma coisa legal da gente entender é que nós fazemos esse trabalho na psicomentoria, utilizando esses instrumentos cognitivos, no caso hoje falamos da razão e da lógica, porque nós precisamos ter uma sabedoria de saber fazer intervenções necessárias, elas se tornam até imprescindíveis. O que são as intervenções? É aquilo que eu vou dizer para a pessoa que vai ajudá-la a enxergar outras coisas, ou que vai ajudá-la a redirecionar comportamentos. Então, essas intervenções, como terapeuta, é nossa obrigação. Entendeu? Eu não vou, nem vocês, ninguém, nenhum terapeuta vai assumir a responsabilidade da pessoa, das escolhas da pessoa. Mas eu tenho que, pelo menos, apresentar um leque de opções. E não que a resposta esteja nesse leque de opções, mas para ela ver que ela não está. Quando a pessoa está depressiva, quando ela está ou ansiosa ou depressiva, não sei, está mal, para ela está no fundo do poço, ela não tem caminho, ela não vê caminho. Por isso que é importante esse trabalho para sugerir para a pessoa essa questão do caminho. Hoje, por exemplo, eu tive uma experiência com um cliente e falei para ele, né, das leis do universo, e que são várias leis, e que a gente precisa ficar atento, que quando uma coisa se repete muito em nossa vida, é porque eu não aprendi ainda o que eu tinha que aprender com essa coisa. Para ele acendeu uma luz, uma coisa que ele nunca tinha pensado. Quando uma coisa se repete demasiadamente na minha vida, é porque eu ainda não aprendi o que essa coisa quer me ensinar. E isso é importante para o cliente, porque para a gente é um raciocínio até lógico, mas não faz parte do dia a dia da pessoa.
para ele foi uma surpresa. Rapaz, não tinha pensado nisso, né? Então, cada intervenção pode gerar um resultado bom, né, no tratamento e pode significar até uma nova escolha que a pessoa faz. Todo mundo que chega à clínica, ele chega, todo mundo que eu digo, quem vem com problemas sérios e tal, ele chega muitas vezes sem entender o que está acontecendo e sem saber o que ele tem que fazer. Então, é esse o nosso papel, ajudá-lo a compreender o que está acontecendo e oferecer, através das intervenções, as escolhas possíveis que ajudaria com que ele fizesse um novo caminho, né? Então, isso tudo, gente, preste bem atenção, nós estamos falando de psicomentoria. As nossas mentorias são de psicomentorias. É claro que existe toda a técnica da corrente, que vocês estão estudando nas aulas, que, obviamente, faz toda a diferença. Então, é importante também, gente, quando eu for fazer as intervenções, né, eu não colocar medidas, oferecer para a pessoa que ela tome posturas ou oferecer medidas que são impraticáveis, porque isso vai gerar mais tensão para a pessoa, entende? Na verdade, passa a ser um desrespeito à pessoa. Eu ofereço um procedimento quase que impraticável e chamo isso de intervenção. Tipo assim, um exemplo. Ela está com um problema grave com o filho. Problema grave com o filho. Tipo assim, os dois estão brigando, se batendo, coisa bem pesada. Aí ela chega no seu consultório. Aí você vai fazer as intervenções, tal, vai conhecer o problema, tal, tal. Aí você fala algo tipo assim: não, você precisa amar o seu filho. Você acha que quem estava se pegando de tapa com o filho é uma boa intervenção você falar para ela, você tem que amar o seu filho? Não, não é. Não é. Por quê? Porque mesmo quando nós estamos de bem com os nossos filhos, nós ainda não amamos. Nós achamos que o que a gente sente é amor, mas ainda não é, porque está misturado com um monte de coisa. Por exemplo, instinto de conservação, né? Instinto de maternidade, no caso da mãe, do pai. Então, tem um monte de coisa. Agora, quem está se pegando de tapa com o filho, eu sugeri para ele: não, você tem que amar seu filho. Não, o que eu posso fazer? Vamos abaixar um pouco a temperatura, calma. Para de ter essas conversas desgastantes com ele. Você não precisa fazer isso, porque isso não vai resolver o seu caso. Dá um tempo, deixa ele no tempinho dele, você vai para o seu tempo, para você parar de pensar o mal, de se entregar a pensamentos e atitudes más. Enfim, eu vou falar para ela sair da faixa que ela está, e não para ela sair do ódio, virar a chave para o amor. Por quê? Porque nem nós conseguimos fazer isso. Então, é uma intervenção que não é lógica, né? E passa a ser um desrespeito. Por que é desrespeito? Porque o cliente vai se sentir pior ainda. Vai se sentir pior ainda. Está arrebentado porque passou pela situação difícil e ainda é sugerido que ele ame a outra pessoa. Ele não vai dar conta, ele vai, pô, sou ninguém mesmo, não dou conta de nada, né? Então, as medidas que nós formos aconselhar têm que ser razoáveis, né? É claro que você tem que pensar como é, dentro do atual momento da pessoa, que ela pode ou poderia fazer, você oferecendo como opção. Então, isso tudo acaba oferecendo um sinal de competência na psicomentoria. Até porque, algumas vezes, na psicomentoria, a melhor ou maior intervenção vai ser não intervir, vai ser ouvir. A pessoa está tão cheia, que ela quer se esvaziar. Naquele momento, a melhor intervenção é não fazer intervenção. Deixa ela pôr para fora. Ali já está começando
o processo de drenagem da corrente, porque ela está jogando para fora o lixo que está fazendo mal para ela. Então, naquele momento, a melhor intervenção é não fazer intervenção. Então, isso eu tenho que aprender com as minhas próprias experiências, né? Uma coisa legal é a gente mostrar para a pessoa que dentro da lógica a gente tem esse mecanismo, tentar fazê-la entender que no momento que ela está, né, logicamente, racionalmente, ela precisa esquecer momentaneamente as outras pessoas envolvidas nessa demanda. Quando eu falo esquecer, claro, não está com amnésia, não vai esquecer. É deixar de lado mesmo. Ela está com aquele negócio com o filho, brigou com o filho, não, mas ele vai ter que me respeitar, ele vai ter que tomar atitude. Esquece. Vamos olhar para você, olha o jeito que você está. Então, tente fazer a cortar, até onde é possível, os vínculos, ou com pessoas, ou com situações e fatos, para que ela se volte para ela e a gente consiga ajudá-la, né? Para que ela possa se focar em si mesma, né? E, a partir da ajuda que nós estamos oferecendo, ela sair da crise, né? Então, esse comportamento pode nos levar a bons resultados, né, na nossa psicomentoria. Outra coisa muito importante, gente, às vezes a gente fica imbuído da vontade de ajudar o cliente. E a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Porque ali a nossa postura tem que ser, embora espiritualizada, ela não pode ser religiosa. Espiritualizada é uma coisa, religiosa é outra. O religiosismo, às vezes, ele quer salvar a pessoa. E ela precisa ser salva? Não, Jesus é que salva. Nós estamos ali para ajudá-la. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós ficamos tão afoitos de vontade de ajudar a pessoa que nós passamos a sofrer com isso, né? De não conseguir ajudar e de não conseguir fazê-la entender que ela tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou seja, o impulso de ajuda, você realiza ele mais para tirar o seu drama interior de que está querendo ajudar do que propriamente um impulso de ajudar a pessoa. É tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você está fazendo dentro do seu tempo, tal, né? Vai devagar, né? A razão, a lógica vão te oferecer uma série de situações positivas para que você possa ajudar. E aí, nós podemos tratar, inclusive, de assuntos, né, ligados à espiritualidade. Por quê? Razão e lógica têm a ver com espiritualidade? Total. Óbvio que não tem a ver com descrença, com ateu, com quem só acha que é verdade aquilo que se prova dentro de um laboratório, aí não tem a ver. Mas a razão e a lógica, nós podemos utilizá-la para falar de espiritualidade com a pessoa dentro do que ela consegue absorver, naturalmente. Então, nós podemos usar a razão e a lógica, e devemos, e tratar dos assuntos ligados à espiritualidade, compreendendo primeiro até onde a pessoa aguenta chegar nessa informação. Porque muitas vezes a informação das questões energéticas espirituais vai ajudar a pessoa a começar a ter reações para sair do quadro. Eu só tenho que dosar, porque também, se eu passo da medida, eu posso perturbar, né? Então, é essa a pegada aí da razão e da lógica, e são dois mecanismos que fazem muita diferença, e quanto mais racionais nós formos no momento em que essas ferramentas forem utilizadas, melhor será. Por quê? O cliente, ele está racional, lógico, ou ele está emocional? O que vocês acham? O cliente está emocionalmente envolvido com a questão.
Se nós formos entrar na frequência dele, emocional, para ajudar a resolver, nós vamos junto. Então, nós temos que ter... imagina um médico no hospital, aí chega uma criança chorando, e ele começar a chorar junto com a criança. Ah, isso é ser humano. Não, naquele momento ele está sendo desequilibrado. Ele tem que mostrar firmeza, oferecer segurança, né? Então, chega, nossa, essa pessoa está muito mal, pá, pá. Ele tem que ter equilíbrio emocional, senão ele não vai dar conta de fazer, né, o que ele tem que fazer. Muito bem, meus queridos, agora nós vamos para o outro item, que é muito importante, a corrente e o psicooperador. Aqui nós vamos tratar de alguns assuntos que têm a ver conosco como psicooperador. Por que conosco? Nós temos duas possibilidades. Eu poderia ser o psicomentor. Quem é o psicomentor? Quem faz a psicomentoria. É o psicomentor que faz a psicomentoria. Eu poderia ser ele, isso aqui é hipotético, tá, gente? E existia uma outra pessoa com quem eu dividisse o trabalho, que seria o psicooperador, ou seja, eu faria a psicomentoria e o outro faria a corrente. Trocando em miúdos, é isso. Eu ocupo as duas posições. E a maioria de vocês penso que vai fazer a mesma coisa, até porque não precisaria ter esse custo, né, de ter mais uma pessoa envolvida, tal, e, enfim, mas é uma possibilidade. Então, eu sou o psicomentor, sou o psicooperador, sou. Então, eu faço as duas partes, que é a psicomentoria e a corrente. Tá? Só que tem uns detalhes importantes para a gente compreender. Como a corrente vai drenando devagar os conteúdos do psicooperador no decorrer dos tempos. Talvez vocês ainda não tenham pensado nisso, nós vamos trazer para justamente pensar. Qual é a função essencial da corrente? A função essencial é a drenagem de conteúdos físio-psico-espiritual. Físio é físico, psico é psiquismo, né? Psique, e espiritual é espiritual. Então, é uma drenagem integral, né? Então, o objetivo dela é fazer essa drenagem físio-psico-espiritual, portanto, integral. E algumas coisas nós podemos concluir dessa afirmação. Primeiro, a corrente, ela é uma técnica de drenagem físio-psico-espiritual, portanto, integral. É um fato. Disso decorre o quê? Que quanto mais profundidade eu aplicar na psicomentoria, mais intensa será a drenagem. Entendeu? Por isso que a psicomentoria tem que ser bem feita. A energia e a informação têm que ir para o campo, para que depois, lá com a técnica, possa ser drenado. Então, quanto mais eu emprego recursos na psicomentoria que lhe dê mais profundidade, mais intensa vai ser a drenagem. E qual a consequência dessa drenagem mais intensa? Quanto mais você aplica a corrente, né, com essa intensidade, mais rápido a drenagem vai acontecendo e vai se drenando os conteúdos que nós precisamos drenar. Então, quanto mais se aplica, né, mais rápido acontece o processo. Beleza. Se conclui daí, na mesma frequência lógica, isso aqui que eu estou fazendo é lógica, tá? Lógica. Tanto mais se drena os conteúdos patológicos de todas as ordens, mais se obtém resultados positivos. Ou seja, quanto mais nós drenamos, mais resultados positivos nós obtemos. E esses resultados, como é que funcionam, no que eles interferem?
Quanto mais resultados positivos nós obtemos, mais se transforma o cliente e mais ele transforma as energias interiores, internas, que estão ali exatamente para isso, para ser drenadas, transmutadas, transformadas. Quanto mais se transformam essas energias, ele atrai novas coisas para a sua vida. Ou seja, as coisas que ele estava atraindo com aquela energia negativa, ele para de atrair. E como a energia se transmuta pelo processo da corrente, da psicomentoria, ela se transmuta, então ela passa a ter uma frequência mais alta, ele também vai atrair coisas mais altas, ou seja, melhores. Entendeu a pegada? Então, o processo é lógico, né? De se deduzir com facilidade. Então, se eu consigo, nessa escala que nós vamos fazendo de deduções, qual que é o final disso? É que ele vai começar, algumas coisas vão sair da vida dele e outras coisas vão entrar ou voltar para a vida dele. Então, o que significa na prática, né? Que a vida dele começa a ter mudanças. Começa a vir novas coisas, novas pessoas, outras pessoas saem da vida dele, saem mesmo, tem centenas de comprovação disso, e isso vai se intensificando, é por isso que o tratamento vai caminhando. Então, se eu for nessa lógica, isso aí, gente, vocês podem anotar alguns comentários, mas nós temos tudo lá na psicomentoria, tá bom? Se tudo isso ocorre, nós vamos ter decisões mais lúcidas e caminhos mais abertos. O cliente, no caso, né? Obtendo todos esses resultados, o cliente fica com a mente mais aberta, mais lúcida, e é impressionante, assim, os casos que a gente recebe, o quanto muda a vida da pessoa. Agora, vamos deduzir algumas coisas aqui. De tudo isso que nós falamos, toda essa sequência. A corrente, ela drena todos os tipos de energia, como nós falamos, emocionais, do pensamento, sentimento, energias de ambiente, espirituais, conteúdos espirituais e psíquicos. Então, é essa a função dela, né? É esse o resultado que nós esperamos. Enfim, jogar fora todo o lixo para que nós desocupemos o lugar do lixo para que uma nova energia atraia novas coisas para a minha vida e afaste as que não interessam mais, né? Quando nós entramos nesse processo, nós também passamos a conhecer uma coisa em nós muito interessante, gente. Sabe o quê? Uma parte boa nossa. Ou, não vou dizer que já é a melhor parte, porque nós estamos longe disso, mas uma parte boa que nós já adquirimos, mas que, em função desse monte de lixo, essa parte boa estava soterrada. Conforme eu vou fazendo a drenagem, eu vou me abrindo para isso. Então, o cliente vai se abrindo para isso. Então, tem partes virtuosas lá no cliente que a autoestima baixíssima que ele está não permite que ele acesse. Então, eu não vou só atrair coisas boas, eu vou resgatar coisas boas em mim, né? Pelo mesmo processo da drenagem. Dentro aí das nossas dificuldades, como seres humanos, né? Nós carregamos no inconsciente um monte desse lixo que eu falo, né? Que são medos, culpas, vícios e outras coisas mais, que geram os transtornos, que nós chamamos de transtornos mentais. Então, a corrente, ela tem essa função de limpar essa toxicidade psíquica que nós carregamos, né? E isso acontece até naturalmente pela natureza, acontece naturalmente pelos aspectos da vida.
Vocês já ouviram ou passaram pela situação em que uma pessoa fala assim: ah, nossa, eu tive um surto, mas me deu uma diarreia que foi uma coisa muito forte. Nossa, eu estou com um vômito que não para. Nossa, eu estou com uma sudorese impressionante. Nossa, isso, nossa, aquilo. O que que é isso? Não estou afirmando que sempre é, tá? Mas eu posso afirmar que boa parte das vezes é. É o inconsciente, através da nossa ação emocional, jogando para o corpo físico parte desse material tóxico que nós estamos carregando, e o corpo físico tem que se virar com isso. Então, ele joga para diarreia, para vômito, para sudorese, não, uma série de coisas que acontece aí dentro do fenômeno orgânico. Então, isso já é natural, quer dizer, se eu não faço, a vida está fazendo comigo de diversas maneiras. O que, que a corrente é? Ela é uma tecnologia de ponta para fazer isso, para ir eliminando essa energia psíquica tóxica, né? Ah, quando nós atingimos aí o clímax, né, o máximo da, da capacidade de suportar a nossa consciência em desequilíbrio, algo vai acontecer e nos obriga a entrar em contato com esse lixo. Então, é isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa fica se. Está tudo bem, fulano? Não, está tudo bem. E aí, fulano? Não, tudo bem. Mas aconteceu tal coisa e nada? Não, estou em paz. Aí ele vai guardando, vai jogando debaixo do tapete, vai jogando. É pouco o tapete está com 1 metro de altura de lixo e aí ele explode. E aí é que acontece. Inclusive, o surto psíquico tem a ver com isso. O lixo acumulado que a mente, para não pirar de vez, não estourar o aparelho pensante, o surto é uma maneira de eliminar essa tensão. Então, vai acontecer. Melhor se a gente tiver uma técnica que ajuda a acontecer de outra maneira, né? Então, sempre será isso, gente. O nosso lixo interno, ele, ele precisa e ele será tornado visível, porque ele é invisível para nós. Ao se tornar visível, nós vamos drenar as energias negativas e vamos enfrentar os conteúdos. Eu digo que a corrente é o acréscimo da bondade divina, né, para nós, para justamente ajudar a aliviar a dureza das provas que nós vamos enfrentando, né, e as dificuldades, que são muitas, porque nós estamos no período da transição planetária, onde todo o lixo está sendo jogado para fora, e tem gente enlouquecendo com isso. Essa semana foi extremamente pesado. Os discursos dos clientes eram o mesmo. Se eu gravasse 1, 2, 3, todo mundo reclamando que estava. Por quê? Transição com quaresma. O que tem a ver quaresma? Teoricamente, nada. Simbolicamente, tudo. Tem que pensar que faz 2000 anos que nós comemoramos a quaresma. Em 2000 anos, nós criamos uma psicosfera em torno dessa ideia, do sofrimento, né? da energia negativa, das trevas e tal, 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 tanto que há relatos que na época da quaresma a pressão espiritual aumenta muito. Por conta desse, mas é real, é simbólico? É simbólico para nós cristãos, por exemplo. Vai na Índia, pergunta para ele se ele está passando mal ou preocupado com a época da quaresma. Não está, porque a doutrina dele não prega isso, só que ele fica com outras coisas que para nós não tem significado. Entende? Então, a quaresma, ela, conforme vai chegando próximo, né, do final dela, a energia vai ficando muito tensa, até que
E aí eu tive vários clientes que, dessa semana passada para agora, reclamando exatamente disso, uma tensão enorme, porque as energias ficam pesadas em função desse momento de dor, né, que foi o ataque das próprias trevas, né, culminando na morte de Jesus. Né? Muito bem. Agora tem uma notícia legal para você, psicooperador. Qual é a sacada? Ó, nós participamos da corrente. Se eu sou psicomentor e vou ali como psicooperador, eu estou participando do processo. Lembram que eu falei que nós ficamos ligados com o cliente num campo e que vínculos ficam ligados? Pois é, eu estou participando da corrente. O que acontece em função disso? Gente, é simples. Cada corrente que eu faço, eu passo pela corrente. Se o cliente vem uma vez por semana e tem todos os resultados benéficos que são comprovados, para mim é meu dia a dia, e eu passo o dia inteiro pela corrente. Agora só vou falar um comentário, né? Deus é sábio, quem mais precisa passar mesmo. Então, é o meu caso. Mas vocês, indiferente do caso que seja, conforme começarem a utilizar o processo terapêutico, também vão ser agraciados por essa bênção. Ou seja, você vai fazer parte do processo terapêutico, porque os seus links também estão ligados ao campo. Então, há um ganho para o psicoterapeuta enorme, né? Porque esses conteúdos vão sendo trabalhados, ressignificados, né? E aí você passa a ter ganhos. Então, o psicooperador, quando ele faz a escolha por essa técnica, ele está sendo inteligente acima de tudo. Que quando você faz, por exemplo, acupuntura no seu cliente, você está fazendo no seu cliente, você não está fazendo acupuntura em você. Mas a corrente não é esse o pensamento. Eu estou mergulhado no campo. Então, os conteúdos meus que tenham referência nos conteúdos dele também vão sofrer uma forma de drenagem. Eu consigo prever qual a profundidade? Não. Mas para vocês terem uma ideia, muitos conteúdos muito pesados assim, dos clientes, a gente começa, às vezes, a sentir por conta da técnica. Quando termina a corrente, terminou o tratamento, a sessão, você está super leve. Sinal que alguma coisa tua também foi encaminhada. Então, isso é um ganho fantástico. Por isso que existe muita pressão da espiritualidade para criar dificuldade para a gente conseguir desenvolver o trabalho com outras pessoas. Porque eles não têm interesse nenhum, absolutamente nenhum, em que o processo comece a se espalhar. Uma coisa, gente, muito importante, nós estamos participando da transição planetária. O que é a transição planetária no final do fritar dos ovos? Pare e pensa, junto comigo. Transição planetária, os espíritos que não mais se adequam à evolução que o planeta está chegando, eles vão ser degradados do planeta. O que é isso? Isso é uma drenagem. É uma drenagem dos conteúdos, no caso, espirituais, pesados, que não se adequam mais à Mãe Terra. Então, eles vão a outros planetas. Os encarnados que desencarnam e também não conseguem manter um bom padrão, também vão ser encaminhados. Drenagem também. Os nossos conteúdos psíquicos, que faz parte desse lixo tóxico que eu falo para vocês,
também está sendo drenado. Se eu não tenho uma técnica, como eu falei, o que é a corrente, ou qualquer coisa que me ajude, isso vai acontecer naturalmente. Ou seja, esse material vai querer se mostrar para a consciência ver o que quer fazer deles. Aí são os surtos psíquicos que estão acontecendo. E um monte de gente envolvida num monte, quase todo mundo, nós podemos dizer que tem um quadro qualquer de saúde mental. Isso é o quê? Drenagem. Se eu não conseguir limpar nessas encarnações esse lixo, ele está vindo para a minha consciência olhar e decidir o que quer com ele. O que é a transição? Um grande processo de drenagem de energias de baixa frequência, incluindo os espíritos que vibram. Vocês estão conseguindo pegar a importância da corrente? É disso que eu estou falando. Estou falando para vocês porque a pressão espiritual que eu enfrento faz anos é enorme, entendeu? É enorme. Porque eles não têm interesse, a espiritualidade negativa não tem interesse nenhum, porque é exatamente isso, nós estamos sendo agentes, né, dessa drenagem. A partir das pessoas que nós tratamos e a partir da nossa necessidade também. Porque, nós estamos aqui por acaso? Não estamos aqui por acaso. Tem alguma coisa que nos atraiu para um compromisso. E aqueles que se sentem despertos para o compromisso, eles entendem e prosseguem. Então, nós estamos com a ferramenta de ponta. Não tem melhor maneira de ficar bem do que fazendo. Nós estamos aprendendo toda a técnica, a parte teórica, mas quanto mais eu faço, como eu expliquei para vocês no começo, mais eu consigo adequar minha mente a esse processo. E aí fica automático. A energia mental chega num nível que você consegue fazer aquilo com tranquilidade, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então, que nem eu, né, que trago compromissos pesadíssimos, né, de outras encarnações, lidando, vamos dizer assim, de maneira irresponsável, criando compromissos pesados na área mediúnica, lidando com as forças da natureza, controle de mentes mais primárias, né, para satisfazer os meus ideais, né, forças psicoespirituais de baixa frequência. Então, eu já passei num monte de situações difíceis. Aí comecei meu trabalho de sorgimento e nessa encarnação a espiritualidade me talhou para eu fazer o processo reverso. Qual é o processo reverso? Ajudar a limpar a bagunça. E se vocês estão aqui fazendo parte disso, a situação não é muito. Ela diz respeito da mesma coisa. Né? Ninguém é que eu sou missionário. Aqui estamos todos nós aqui em aprendizado e em serviço de resgate de nós mesmos. Tanto mais esperto nós seremos, quanto mais rápidos percebemos isso, agarrarmos a oportunidade, eu posso dizer isso com tranquilidade, que eu agarrei, e transformarmos isso num instrumento que vai mudar a vida do outro, mas vai mudar a minha vida. Isso é importante, tá? Vai mudar a minha vida. Nós vamos saber mais disso conforme vamos fazendo e conforme vamos nos libertando de algumas coisas. Porque uma coisa é inevitável, gente. Quem faz o tratamento com a corrente, ele quebra alguns padrões. E quem é um psicomentor, um psicooperador que vai fazer o tratamento corrente, ele vai mudar um monte de coisa nele. Isso aí, esquece. Um monte de coisa que hoje tem importância vai ficando sem importância. Outras coisas que a gente só alisava, a gente vai agarrar, entendeu? Porque é isso que acontece. Mudam
as nossas referências se transformam. Por conta disso, o resultado também é outro, né? Então, estamos aí numa oportunidade, né, bem importante nesse sentido. Então, nós temos aí várias vantagens, como coloquei, né? Vários benefícios que nós vamos adquirir através de ajudar as outras pessoas e ainda sermos ajudados, né? Então, é muito importante isso. Então, para o psicooperador, é também uma grande sacada ele estar executando a corrente. Poderíamos dizer que a autocura, podemos chamar isso de autocura, né? Onde vamos eliminar aí um monte de coisas que nos atrapalham a evolução. Muito bem, meus queridos. Perguntas. Sem ser o número da Mega Sena, o que vocês querem saber? Ô, Adalberto, você estava dizendo que quanto só o que se aborda na psicomentoria é que é drenado? Como regra, você pode falar isso, como regra. Óbvio que toda regra tem exceção. Qual seria a exceção? Algo que não foi abordado e que ou a espiritualidade ou de alguma maneira aquilo precise já de um adiantamento, né? Ou seja, adiantar o tratamento, e aquilo pode ser drenado porque a nossa capacidade de gerenciar esse outro lado da história, que é o espiritual, é desse tamanho, né? Então, como regra, você pode falar isso. Agora, não quer dizer que não tem exceções, uma situação ou outra, onde, por necessidade, também uma outra faceta do problema seja tratada. Porque se 95% é inconsciente, né, tem muita coisa que vai ficar para trás. Não, não funciona assim. Eu já falei disso, mas vou relembrar. O que acontece? Quando nós fazemos a psicomentoria, nós temos que gerar link da consciência com o inconsciente. Como é que eu gero esse link? Uma das maneiras é a pessoa falar daquilo, né, daquele problema, tal. Eu sofri, sei lá, um problema quando era pequeno, tal, aquilo está lá, ela foi lá, buscou, limpou, criou o link e veio para o campo, beleza. Mas e aquilo que acho que eu falei isso na última de... Você falou nos sonhos também, né? Isso, foi, me fugiu o nome agora, do mecanismo, que é a livre associação. Livre associação. Então, a pessoa pode pensar na memória? Pode. Mas ela não tem a memória. Só que está tendo incômodo, porque senão ela não estaria sentindo nada. Esse incômodo é a frequência, é a vibração dessa memória, que ela não tem consciente, mas a frequência, a vibração, o sentimento dessa memória, ela percebe. Então, ela não precisa narrar o fato, ela pode narrar a experiência sensorial, aquilo que ela está sentindo, porque isso cria vínculo também com o campo. Certo. Porque também já foi dito para não levantar muitas questões na psicomentoria, para poder trabalhar com mais profundidade. Exatamente isso, exatamente. Porque senão é assim, você fica com... Geralmente, até levando em conta a sua pergunta, acontece muito isso. O cliente chega, gente, ele não sabe como é que funciona. Eu sempre explico na primeira sessão, tal, mas mesmo assim, ele não tem uma ideia formada.
E algumas vezes ele chega desesperado, então ele abre a metralhadora e vai falando, 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 né? Aí aquilo vira, no campo você sente, aquilo vira um emaranhado, entendeu? Então, beleza, é a primeira sessão, tal. Aí nas outras você já vai pegando mais a rédea e vai explicando para ele, né, a importância dele focar algumas coisas. Aí a psicomentoria vai seguindo uma lógica, que é exatamente essa que você falou, Dolores, de focar em cima de ou assuntos que ele tem a recordação, ou de sentimentos que estão perturbando, até de sonhos que tem pessoas que têm sonhos recorrentes, né? Pode ser um sonho recorrente ou pode ser um sonho aleatório, né? Que ela tenha experienciado. De qualquer forma, vai se criar os vínculos com o campo. Ok. Ok. Valeu. E aí, pessoal? Adalberto, no começo, por exemplo, aquele resumo para mim é um livro. No começo, a gente pode usar um material escrito? Pode? Claro que pode, deve. Ó, a Daiane deu uma ideia e eu já fiz. Eu gravei eu falando o que está ali no papel e fiz um vídeo e transformei também o vídeo em áudio. Eu só vou ver agora como eu vou disponibilizar para vocês. De repente, não precisa usar, mas de repente é uma ideia. Você põe um fone de ouvido, entendeu? Está fazendo alguma coisa ali, aí acabou, a mente vai, ó, vai trabalhando aquilo, entendeu? E aí você faz também um estudo, tal, tal. Porque ali, vocês perceberam, né? O livro é extremamente cheio de detalhes, porque eu queria deixar a pessoa totalmente informada do que é. Amanhã, depois, se eu desencarnar, ninguém vai falar que não sabe, né? Está lá no livro, né? Então, lá tem todos os detalhes, no resumo da corrente, eu pus tudo, nas paradas, os pulsos que dá, tal, tal. Só treinar, treinar. Que é uma outra coisa eu já comentei aqui, quando passa muito tempo, no meu caso, passo e muito tempo fazendo isso, em alguns momentos eu faço uma síntese, mas porque essa síntese já está em mim, entendeu? O gatilho que eu disparo já está tudo ali. Então vocês não podem fazer isso, vocês têm que fazer exatamente o que está ali. Entendeu? Até, eu não vou dizer que lá para frente você já dominou, aquilo já está em você e tal. Dá para fazer uma síntese em alguns pontos também, não é tudo, não. Mas agora o importante é. Então, essa ideia da Daiane foi legal. Eu vou ver só como eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou ver se dá certo colocar no nosso canal e vocês baixarem. Eu vou ver se fica. Porque eu fiz uma redução do vídeo, esqueci como é que chama, uma redução, então ele ficou mais leve. E aí eu vou ver se dá certo. Aí eu falo para vocês, tá bom? Outra questão criança pequena, você vai direto para a corrente? Eu já tratei algumas crianças, talvez uma ideia, tá? Seja legal você falar um pouco com a mãe, porque ainda mais nessa fase da infância, a mãe está muito conectada com a criança. Então, tipo, entra ela e a mãe fica com a criança no colo, vê como é possível fazer, e tenta conversar um pouco só para liberar um pouco essa energia. E aí depois vai para a corrente. Não tem muito. Alguém mais? Bom, então nós vamos agora ver um outro sentimento e a sua frequência, ok? Tá aqui. Então, hoje nós vamos falar do desejo. A frequência do desejo é 125 Hz. Vocês lembram, né? Que nós já estudamos todos os outros.
Gente, o desejo, para vocês terem uma ideia, Buda falava que o problema maior da humanidade era justamente isso, o desejo. Que você se livrasse do desejo, você conseguiria dar outros passos. Então, o desejo tem uma frequência muito baixa, porque ele está no nível das ambições. Então, é uma frequência, é a pessoa que vive essa experiência da ambição, ambiciosa, né? Ela vive dos próprios vícios, a busca dos próprios vícios, do desejo, da luxúria, do consumismo, né? Então, é uma frequência baixa. Dá para vocês entenderem onde é que é o templo do desejo? É o shopping center. Ali é o templo, é ali que está a coisa, né? Então, o cara tem que despertar em todo mundo a vontade de ter aquilo, de comprar aquilo, né? Dando um exemplo, claro que existe na internet aí a mesma coisa e tal, mas gerar na pessoa esse desejo de ter alguma coisa. E como o mundo está se movimentando em cima disso, nós vemos que é o que hoje está acontecendo, né? O desejo está se centuplicando. E aí é isso, luxúria, desejos, né? Vícios, consumismo, e vai ser sempre uma pessoa insatisfeita. Por quê? Aí eu adquiri o celular 9.2, mas já tenho 9.3. Não, preciso comprar. Ele nem usa 10% do outro, ele tem que comprar o ponto 3. Senão dá febre no sujeito e tal. Então, ela está sempre insatisfeita, né? Não sabe o que quer, por quê? Porque a ambição é tanto e o desejo é tanto que tudo que chega parece, depois que adquire, que não tem valor. A pessoa vai ficar sempre presa em alguns gatilhos, né? Por exemplo, dinheiro, a aprovação dos outros, o poder, né? A fama. Então, o desejo ele gera essa frequência baixa porque nos coloca nesse nível da ambição. Uma representação clara, né, dessa frequência é justamente o materialismo e o consumismo, né? Qual é a moeda de troca do materialismo e do consumismo? Desejo. A pessoa tem um desejo e você quer a indústria, a loja, a marca, a grife, ela precisa atender o desejo da pessoa para vender. Agora, existem as grandes corporações, elas fazem o contrário. Como parte enorme dos desejos humanos já são atendidos, aí essas indústrias, essas grandes corporações começam a criar desejos. Incute na pessoa a necessidade de ter alguma coisa que ela quer vender, que ela quer colocar. Entendeu? Então, sei lá, lança lá um negócio, a pessoa não tem desejo daquilo, ou seja, ela não está procurando aquilo, mas eles provocam a sensação de que a pessoa precisa ter aquilo. E tem toda uma estratégia de marketing, a coisa é demoníaca, né? Não é mole, não, a coisa é pesada, né? Então, cria-se essa perspectiva. A pessoa que está nessa frequência, ela fica muito ligada a coisas físicas, né? Se conecta, por exemplo, a objetos físicos, né? Ao corpo físico, né? E ela não consegue, ela pensa que ela será feliz se ela alcançar as coisas que ela deseja, mas é imediato, ela adquire o que ela deseja e em pouco tempo já não tem mais valor aquilo. Então, não tem o que preenche, né? A questão do desejo, né? Não tem o que preenche essa caixa, ela é infinita, não tem fundo, né? Então, os bens físicos são extremamente procurados, né?
pessoa pensa ter um bem-estar a partir disso, mas, na verdade, com o tempo, vira um mal-estar, inclusive emocional. Claro que todos nós temos um nível disso, né? A grande sacada é a consciência, gente, a consciência. A consciência começa a nos colocar de frente conosco mesmo e com a realidade. E aí, quando nós ficamos de par e passo com a consciência, com a realidade, lembra que eu falei que a gente começa a ter mudanças? Vai ter mudanças. Um monte de coisa fica irrespirável para nós. Entende? Fica irrespirável, né? Às vezes eu dou um exemplo, né? Talvez tenha falado aqui dos porcos, né? Os porcos estão no chiqueiro lá caipira, na lama, aquele cheiro horrível, né? Mergulhado naquela lama com aspecto pútrido, né? Ele está lá, para ele está tudo bem. Aí um dia alguém tira um porco desse daí e leva para um outro chiqueiro, todo de alvenaria, com água limpa, com sombra, comida, sempre limpa, tal, tal. Acho que eu não vou voltar para o chiqueiro, não, né? Não é a mesma coisa. Então, a capacidade que a gente tem, a hora que vai fazendo essas drenagens, de nos limpar, de nos liberar da energia e da consequência dessas energias, vai alterando nossa vida. Entende? É uma via de mão dupla. Quanto mais eu trabalho nisso, mais eu me trabalho. E mais resultado eu passo a ter. Capite? Então, tá bom. Semana que vem estaremos juntos novamente, com a graça de Deus, e que todos nós possamos ter uma boa semana. Sempre relembrando aí, se vocês conhecerem algum terapeuta que poderia se interessar, por favor, divulguem. Tá bom? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Beijinho, Vamos gratidão. comer. Pode Gratidão. não